Boa noite, gente. Aqui é Eduardo Carvalho. Então, estamos falando aqui na segunda parte do livro do Luc Ferry, Jean-Luc Ferry, Aprender a Viver. Né? Ah, Bem, o Luc Ferry é um pensador de direita, né? Uma coisa que você tem que entender bem, certo? Ele gosta, então, do dogma, ele gosta da tradição, ele gosta da família, né? E se você gosta do pensamento do Ferry, você é uma pessoa de direita, né? Houve um caso, né, que uns alunos fizeram uma manifestação na universidade. Aí o Ferry pediu para a polícia, manda bala neles. Então você vê quem é essa pessoa. Porque muitas vezes o pessoal discute o livro, mas você não tem uma ideia clara de quem é a pessoa, né? Bem, então vamos lá. Quando existe um princípio muito básico, né, que permeia toda a ciência, né? Qual é? Todas as perguntas, né, que foram feitas durante todo o período da humanidade permanecem as mesmas, mas respostas mudam dependendo de quem, quando e onde se dá a resposta, né? Porque, por exemplo, hoje você tem uma noção de liberdade, você tem uma noção de privacidade, você tem uma noção de família, e essa noção que você tem é completamente diferente do que aconteceu no passado, né? Aqui o Ferreira defende visões do passado, né? Da tradição, né? Isso é típico da direita. O problema é que isso aliena você da sua realidade atual, né? Mas aqui a gente vai falar sobre Nietzsche, né? Então antes a gente vai começar um pouquinho a falar sobre a igreja alemã. A igreja alemã começou com Margaret Porret. Era uma francesa, ela escreveu um livro, e nesse livro se falavam dos espíritos livres, certo? Esse pensamento foi desenvolvido por Eckhart von Hochheim. Tá vendo? É alemão perfeito. Eckhart von Hochheim. Então, esse mestre Eckhart desenvolveu um pensamento baseado no pensamento de Margaret, propondo duas faces para Deus. Um era um Deus absoluto, né? Que não tinha personalidade, e outra face de Deus era um Deus que governava o universo, né? Você tem que entender bem, né, essa parte de Deus absoluto. O que é um Deus absoluto? O Deus absoluto é um Deus matemático. Começou isso com Pitágoras, né? Então, para Pitágoras, então, é basicamente tudo matemática. 2 mais 2 é igual a 4. Num triângulo retângulo, o quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos dois catetos, né? Então, tudo isso é matemática. Não existe uma opção. Tudo é assim e acabou. Então, por detrás de todas essas regras na natureza, não existiria um Deus regendo tudo isso, não existiria um Deus matemático. Então, essa é a proposta de um Deus matemático. É claro que a Igreja Romana não gostou nem um pouco disso. Depois de 40 anos, observem, depois de 40 anos resolveu fazer a Inquisição de Eckhart, o mestre Eckhart, né? Só que ele morreu antes de começar essa Inquisição. Mas aí já tinha naquela região da Alemanha, que não era bem Alemanha, eram vários reinos, né? Um pensamento muito próximo à revolta, à contra-reforma, né? E aí surgiu Nietzsche. Nietzsche, aqui no livro, ele coloca bastantes termos técnicos. Então a gente vai fazer um exemplo prático para abranger todos esses termos técnicos que o Jean-Luc colocou aqui, né? Então vamos imaginar uma mulher de uma vida comum dela. De manhã ela começa a ler o horóscopo, que lhe manda fazer algumas coisas, então ela é reativa em relação a isso. Depois ela faz uma pergunta, tem aquelas moedinhas do I Ching, joga, procura no livrinho a resposta. Novamente ela é reativa. O marido chama, você é muito burra. Ela novamente é reativa. O filho fala, cadê a minha roupa? Ela vai correndo procurar a roupa.
a filha dela fala assim, cadê meu dinheirinho para a merenda? Né? Ela vai correndo tentando conseguir algum dinheirinho para a filha da merenda, e depois da tarde ela vai na igreja e fala, padre, minha vida é miserável. E o padre fala, é seu dever, você tem que fazer isso. Então, você conhece isso como a ideologia do rebanho. Você tem que ser parte do rebanho, só que isso, para Nietzsche, não valia para aquelas pessoas, pequeno grupo de pessoas, que se chama os espíritos livres. Para os espíritos livres, essa realidade é impossível de se viver. Então, o que ele propõe? Ele propõe o niilismo. E o que é o niilismo? O niilismo é o afastamento, né? Ou seja, uma condição psicológica, uma condição de compreensão do mundo à sua volta, né? Então, vamos fazer um exemplo também prático. Ela pega e entra no retiro. No retiro, ela começa a pintar. E aí ela tem a primeira experiência de amor fati. Amor fati é uma felicidade. Você sai daquele ambiente hostil e entra numa outra atmosfera onde você permite você se amar, permite você realizar alguma coisa. No caso dela, uma pintura. Você não pode ficar lendo alguma coisa, ouvindo alguma coisa, contemplando o horizonte. Você tem que fazer. Você tem que pintar, tem que escrever, tem que compor uma sinfonia, fazer alguma coisa. Para Nietzsche é necessário o ato, né? Então ela conheceu o amor fati. A partir daí temos um outro técnico que é o eterno retorno. Então você tem que voltar a sentir aquela coisa, né? Sentir o amor fati. Então ela faz uma outra pintura, né? Aí nós temos então, basicamente, um outro termo técnico que é o só um pouquinho. O grande estilo. Então, você entra nesse grande estilo, você começa, então, a reverenciar, né? Reviver, né? Reverenciar não, reviver, o amor fati. Com isso, você se potencializa. Como eu já disse, a chave do entendimento de Nietzsche está em Assim Falou Zaratustra, das três transmutações do espírito, né? Então, aqui, o camelo se torna em um leão. Aí ela volta para casa, rasga o horóscopo, joga fora as moedinhas, o marido fala, você é uma burra, devo ter pegado de você, mas agora já me curei. Né? A reação, né? O filho fala assim, cadê a minha roupa? Você já arrumou o seu quarto? Não vai arrumar o seu quarto. Aí a menina fala, não, cadê a minha dinheiro para merenda? Ela fala, você já lavou a louça? Você já jogou o lixo fora? Ou seja, a mulher se transformou numa leoa. E o pior do que isso, ninguém respeita uma camela, mas respeita uma leoa. Então, no trabalho, o marido já mudou a coisa. Não, eu não posso fazer isso porque minha mulher é uma leoa. O filho dizia, eu não posso fazer isso porque a minha mãe é uma leoa. A filha também. A minha mãe é uma leoa. Havia respeito, havia a mudança da posição que Nietzsche propõe, né? Mas Nietzsche fala assim que não basta você ser um leão. Você tem que se transformar numa criança, né? Aí, então, vamos para o próximo termo técnico, que é a inocência do devir. Ou seja, você não pode ser apenas uma leoa, você tem que ser uma mãe. E uma mãe o que faz? Ama. Ela tem o dever da inocência, de permitir que os seus pessoas que vivem no seu entorno também atinjam o amor fati, também consigam se realizar naquela vida. E para isso existe, então, a vontade de poder. Olha só, a vontade de poder, que é expresso pela vontade da vontade. Aqui tem uma frasezinha muito interessante do autor que diz: a vontade do poder não é a vontade de ter um poder, mas, como diz Nietzsche, é a vontade da vontade, a vontade que se sente em si mesma, que quer sua própria força, que em compensação não quer ser enfraquecida pelos dilaceramentos internos que nos esgotam, que nos tornam pesados, né? Então, é exatamente essa vontade de poder que você impõe aos outros, né, para que as pessoas também se realizem. Aqui
termina o Luc Ferré, porque ele só fala mais bobagem depois disso, né? É um pensador de direita não tem capacidade de entender completamente Nietzsche. Nietzsche propõe não uma liberdade de escolha, como Rousseau, ele propõe uma liberdade de criação. Essa liberdade de criação que é o amor fati. Então é muito superior ao Rousseau, né? E ele ficou muito convencido por causa dessa descoberta. E hoje em dia existe em todo o nosso planeta a liberdade da criação. Ou seja, ele acabou com o dogma, acabou com a estrutura cristã de dogma, porque para haver a liberdade de criação não pode haver o dogma. É claro que o dogma mudou de nome, em vez de ser um dogma cristão, se tornou um dogma do nazismo, do fascismo, do comunismo, né? Todos são escolas que tinham um dogma, mas aceitavam uma certa liberdade de criação, controlada pelo dogma. Depois, com a evolução do mundo, a gente se liberou disso, né? E qual é o próximo pensamento? O próximo pensador é Hannah Arendt, que ela propõe uma ação. Não adianta você simplesmente, né, você desenvolver a sua liberdade de criação, porque a liberdade de criação pode construir uma bomba atômica, né, ou pode construir uma vacina para alguma doença que aconteça, ou um computador, ou um celular, ou alguma coisa produtiva. Então, o que acontece? Você tem que estar agindo na sociedade. Essa é a proposição de Hannah Arendt. Tá bom? Então, é basicamente isso. Eu podia detalhar um monte de coisa, mas esse é um vídeo curto, como sempre, né? Então, vamos às piadinhas. Aí, um ocidental, um inglês, resolveu ir para a Índia conseguir atingir a iluminação. Aí ele foi em vários mosteiros, nenhum dos mosteiros o aceitou. Até que ele foi no mosteiro que praticava o Mauna. O Mauna é o voto de silêncio. Aí falaram para ele, você fica aqui 5 anos, depois você tem uma única oportunidade de visitar o mestre para ele te orientar para você atingir a iluminação. Tudo bem. Ele ficou sem, não tinha outra opção, né? Ficou lá no mosteiro durante 5 anos, praticando asana, pranayama, mudras, né? E chegou um dia que ia visitar o mestre. Quando ele chegou lá, deu branco. Ele não conseguia pensar absolutamente nada. A única coisa que ele conseguiu falar é: pô, mestre, a comida aqui é muito ruim, né? E o mestre, não respondeu nada, só fez né? Passaram-se mais 5 anos. E aí ele praticou Karma Yoga, Tantra Yoga, Kriya Yoga, Nada Yoga. Passou-se mais 5 anos, ele estava diante do mestre. Novamente deu aquele branco. A única coisa que ele conseguiu falar é: mas mestre, aqui a cama é muito ruim, não é mesmo? E o mestre, né? Passaram-se mais 5 anos praticando Tantra Yoga, Pratyahara, Dhyana, levitação, né? E aí foi diante do mestre. Quando ele foi diante do mestre, pela 3ª vez, branco total. Aí ele falou: desisto. O mestre, se aproveitando, falou: mas também você só vem aqui para reclamar, não é? Então, isso é uma coisa muito importante. É uma piadinha, mas é uma coisa muito importante. A valorização. Se você é valorizado pelo grupo que você pertence. Eu já vi muita gente participar disso. De igrejas, de cultos, de organizações, e ser tratada como um pedaço de nada, né? Como um refúgio. Eles passam 5, passam 10, passam 20 anos na instituição e sempre são tratados da mesma coisa. Então, se você não é valorizado no grupo que você pertence, vai embora, certo? Uma outra coisa, crítica. Se você critica sempre o grupo que você pertence, fala: não, você não está certo, não está certo, não tá certo, e ninguém te apoia, puxa o carro, cara. Puxa o carro. Vai para um outro lugar. Este não lhe serve. E a terceira coisa é crime. Por exemplo, participar de um círculo do livro, aí eles fizeram uma publicação
falando sobre a violência sexual contra a mulher, e propunham lá como fonte o IBGE. Olha só que absurdo. O IBGE não trata disso. Quem trata disso é o IPEA, ou o Anuário do Fórum de Segurança Brasileira. Então, o que aquilo era uma fake news. Todo dia passa no jornal fake news, não tinha data. Todo o relatório do IBGE tem região e data, não tinha data. E toda a postagem voltava-se para tornar a pessoa polarizada, irritada, achando que estava em perigo. E quem era o perigo? Eram eles, né? Aí a pessoa procurava mais informações sobre isso, acabava num site de direita, onde se tornava uma massa de manobra, né? E onde diziam quem são eles? São as instituições democráticas. E estava lá. O que você pode fazer? Você manda e-mail para a organização, você liga para a organização, mas não precisa fazer escândalo. Para que você fechar suas portas? Para que você destruir o trabalho de outra pessoa? Não, vai embora. Vai embora. Porque pessoas podem se machucar, certo? Se for atrás daquela postagem lá que eles colocaram, a pessoa pode se machucar. Então, você tenha consciência disso e se afasta. Tá? Então, é isso. Eu ia talvez fazer um outro vídeo sobre o Luc Ferry, mas eu acho que não vale a pena, né? Talvez eu faça um outro vídeo do livro Sociedade do Esgotamento, que é falsamente traduzido como Sociedade do Cansaço, né? Eu acho interessante, né? Até!